A palavra de Deus diz assim, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Amém? Poder sentar. Em Marcos 5, fala de um homem que teve uma fé de início ao fim. Uma fé que teve início, meio e fim. Fala sobre Jairo, né? O que a gente vai chamar nessa noite de a fé do antes, a fé do durante e a fé do final das nossas jornadas em busca dos nossos milagres. Porque dia a dia, irmãos, nós estamos sempre à busca de um milagre. A vida é um milagre, né? Então Jairo, não sei se todos lembram de Jairo, né? Ele tinha uma filha de 12 anos e essa menina adoece. Jairo, ele era o príncipe da sinagoga, ele era o dirigente da sinagoga, um homem muito religioso, muito dedicado à sua religião. Só que a filha dele adoece e a religião de Jairo não pode fazer nada por ela. Assim como a minha religião e a sua religião também não pode fazer nada por nós. Porque, na verdade, existem muitos de nós que temos as nossas vidas embasadas na religião. Nós buscamos que estarmos fazendo a obra de Deus, estarmos lendo a palavra de Deus, estarmos trabalhando na casa de Deus e seguindo os seus princípios e vamos tornando aquilo como se fosse um sistema. A religião é um sistema. A religião, ela é morta. Cristo, sim, é vivo. Quem nós devemos procurar é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jairo, ele era religioso, mas chega um momento que ele percebe que a sua religião não ia curar a sua filha. E aí ele decide sair em busca do seu milagre. E se a gente pode perceber, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele também é o mesmo em nossas vidas, independente dos momentos que nós passamos. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Se nós observarmos, irmão, quantas vezes nós vimos cristãos desesperados diante de momentos de aflição na sua vida, porque simplesmente ele até desenvolve uma certa incredulidade, porque se observarmos, eles tinham sua fé embasada na religião. Então, quando a gente ouve falar também em crentes que se desviaram, né, existe essa expressão. Esses indivíduos que se desviaram, eles estão desviados porque a confiança deles estava na religião. E o dia que a sua religião não pôde fazer nada por ele, ele se desviou. Então, quem se desvia é quem está seguindo religião. Quem segue a Cristo não desvia, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, assim, em Marcos 5, a gente vê um homem de fé, né? Que ele sai da sua situação, que deve ter sido muito difícil para ele, sendo um dirigente da sinagoga, um homem religioso. Ele sai e a gente vai ver que nessa história, nessa trajetória desse caminho dele sair ao encontro com Jesus e a chegada na sua casa, na busca do seu milagre, ele passa por algumas fases. Fases estas em que nós nos encontramos também, ou no início, ou no meio, ou no fim da nossa jornada, em busca do nosso milagre. Na verdade, ele sai porque ele tem a chamada de fé inicial. Fé inicial é aquela fé baseada na esperança. É aquela fé que dá ânimo, que dá vigor, em que você acredita que tudo é possível e que você sai correndo em busca de Jesus. E nós fizemos isso um dia, né? E estamos aqui hoje porque fizemos isso. Saímos em busca do nosso Senhor. E assim Jairo faz. Essa fé é o chamado ponto de partida para o nosso milagre. Essa fé inicial também, ela nos dá uma força, uma coragem que foi dada a Jairo. Em nenhum momento ele pensou que ele poderia falar o que dirão os judeus a respeito dele. Como é que um dirigente da sinagoga estaria seguindo um homem que para os judeus tinha demônio?
Então, para ele era muito complicado. Mas essa fé do antes faz a gente tomar atitudes que a gente não questiona, a gente não titubeia, a gente vai e segue, porque nós estamos em busca do nosso milagre. A gente está cheio de esperança, está cheio de perspectiva e de fé. E era assim que Jairo se encontrava no momento que ele vai até Jesus. Ele estava debaixo da sua fé inicial. Irmão, se a gente parar para pensar, é nesse momento em que Satanás muitas vezes rouba a nossa fé. Né? Ele vem roubar nossa fé quando vê o nosso ímpeto, nós estamos acreditando que aquilo é possível, e é possível. E muitas perguntas, questionamentos e pessoas falam a nosso respeito: isso não vai dar certo, não é bem assim, porque você vai atrás, não adianta nada, não adianta buscar, não adianta procurar, não adianta sonhar, não adianta esperar, não adianta investir. Mas uma coisa eu digo para vocês essa noite: o único investimento que vale a pena nessa vida é investir em nossa fé. É um investimento que não há possibilidade de prejuízos, e não vai nos dar prejuízos. É o investimento certo. E aí ele vai desenvolvendo essa fé e chega até o mestre. E quando ele o vê, ele se aproxima com essa fé do antes, essa fé do ímpeto, a procura, como está no versículo 21, eu vou ler rapidamente novamente, só para a gente pegar o gancho para continuar. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então, um crente realmente que confia no Senhor, ele tem essas três posições de Jairo: prostração, clamor e humilhação. Ele prostou-se aos pés de Jesus, ele clamou e se humilhou diante daquela população que estava ali, diante dos outros dirigentes da sinagoga, a busca de seu milagre. Ele chora, ele clama, ele implora pelas suas conquistas. E nossas orações, na verdade, eu acho que elas que direcionam a nossa conquista. Não somente por essa fé que a gente é tomada no momento dos nossos desejos, no momento das nossas necessidades, como a nossa capacidade de continuar. Essa fé inicial, ela serve de ímpeto, ela serve de ponto de partida, ela serve de que lhe encoraja para você tomar atitudes que sem ela você não faria. A Bíblia diz o seguinte, que ele clamava muito e tinha esperança. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Quem tem essa fé inicial, irmãos, tem que ter certeza exatamente da sua situação. Ele tinha exatamente certeza de que sua filha estava morrendo. Ele não disse: minha filha está doente, ele disse: minha filha está morrendo. E muitas vezes, na busca do nosso milagre, a gente foge um pouco dessa plena consciência da nossa situação. E dificulta até, e é como se fosse uma fé abduzida. A pessoa não tem certeza do que quer, não tem certeza do que pede. E ele, por exemplo, não procurou Jesus porque a filha estava com a febre ou porque a filha mandou de barriga. Ele procurou Jesus porque ele precisava de um milagre. Ele precisava de uma cura porque ele tinha certeza que a sua filha estava morrendo. Então, se a gente perceber, ter fé então é dar-nos a capacidade de analisar a nossa real situação. Tem muita gente que tem fé em cima de mentiras. E a gente não pode ter fé dessa forma. A gente não pode ter fé uma fé óbvia. Por exemplo, tem pessoas que acham que ter fé é dizer: não, isso não vai acontecer, isso não está acontecendo, mas a tragédia está instalada. Mas eu tenho fé, isso não está acontecendo. A tragédia está instalada. Jairo disse: a minha filha está morrendo. Ele tinha plena consciência da situação que ele estava vivendo. E às vezes a gente vê hoje pessoas desistindo, desviando dos seus caminhos, porque eles não têm certeza da situação que eles estão vivendo e às vezes não sabem nem orar a Deus. É aquela pessoa que está com um diagnóstico, que está com o resultado de um exame, de uma doença maligna, e diz: não, isso não é nada não vai ser nada não, e cruza os braços. Isso é uma fé abduzida. Fé é você ter real noção da sua situação, saber que está com a doença, mas Senhor, você confia em um Deus que pode todas as coisas,
que é um Deus que vai curar, que vai transformar, que vai modificar, coisa que a sua religião não faz. Religião não trata, religião não molda, religião não muda, religião não transforma. Quem faz isso é Cristo. E aí as pessoas se desestimulam de seguir a Cristo porque desistem da religião. Se a gente observar também, a gente precisa, na verdade, primeiro ponto para a nossa fé é ter consciência da real situação. Qual é a situação que você se encontra e qual é o milagre que você precisa. Jairo não tinha dúvida sobre isso. Então isso a gente chama de uma fé operante. Porque confiar na religião é contraproducente, ela não vai produzir nada, ela não vai resolver nada. E negar a situação que você está também não vai resolver nada. É entender o seu estado e pedir a Deus a solução diante da sua real necessidade. O texto quando diz assim, minha filhinha está morrendo, por favor, impunha as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jairo sabia até como é que Jesus curava. Ele não era um seguidor de Jesus. E eu e você também sabemos o que Jesus pode fazer por mim e por você. Todo mundo sabe. Porque tudo que Jesus pode fazer por mim e por você está descrito aqui na Bíblia. Todas as coisas. Não existe uma vida sua e a Bíblia em paralelo. Toda a sua vida, se você buscar, está dentro da Bíblia. Enio às vezes diz assim, minha mãe vai dizer, porque às vezes nós estamos passando por uma situação, é porque eu me encaixo profundamente dentro da Bíblia. E se a gente observar, todas as situações que acontecem na vida, a gente vivencia. Tudo que está presente aqui são os dias de hoje. Olha quanto tempo ela foi escrita, ela está atualíssima. Ela está diante dos nossos olhos. Então a minha vida está descrita aqui. A solução do meu milagre está descrito aqui. Tudo que Jesus pode fazer por mim está escrito aqui. Então nós sabemos. E Jairo sabia também como é que ele fazia, como é que ele curava. Impunha a mão sobre ela para que ela seja curada e viva. Ele reconhecia, ele tinha uma fé viva no Cristo. Embora até então, antes dessa fé inicial, ele era apenas um religioso. Jairo sabia, vinha e lhe impunha as mãos. Então, por que ele sabia? Porque o Senhor Jesus não esconde nada daqueles que o amam e que o buscam. Quando você busca Deus, as coisas se revelam para você. Quando você busca Deus, se você busca a palavra de Deus, ela traz transformação, ela traz cura, ela traz modificação e ela lhe traz consciência da sua real necessidade e o que é que você tem que buscar em Deus. Então, Jairo teve essa fé inicial e tomou por ímpeto e foi à busca do Senhor Jesus. E aí a segunda fase de uma fé é a fé do durante. A fé do durante, meus irmãos, ela é mais difícil do que a fé inicial. E muitos de nós nos encontramos nessa fé do durante. Porque a fé do durante é aquela fé que parece que as coisas não acontecem mais. O que acontece nessa trajetória? Jairo começa a seguir com Jesus aonde? Em direção à sua casa, não é isso? E de repente uma mulher, também tomada por uma fé inicial, uma fé do antes, a mulher do fluxo de sangue, pela mesma motivação que Jairo teve de buscar a cura de sua filha, ela teve de buscar a sua cura. Então, enquanto nós caminhamos com o Senhor Jesus em busca e ao encontro do nosso milagre, coisas vão acontecer para retardar o nosso milagre. Quando essa mulher sai da sua casa tomada pelo esse mesmo ímpeto de Jairo, essa fé inicial que dá força, deu a ela coragem, porque ela não poderia estar no meio daquelas pessoas. E ela pensou, eu vou escondida, porque se eu tocar no manto dele, eu serei curada. É a fé inicial que faz isso. É a fé inicial que coraja. Quando ela chega lá, ela toca e aí o cortejo vai. Eu fico imaginando que vão todos caminhando em direção à casa de Jairo. A multidão ali pressionando ele. De repente, Jesus para. Essa mulher toca e ele para. E Jairo ali do lado, eu creio, vamos, Senhor, adiante que minha filha vai morrer. E aí ele para. Para tudo. Para o cortejo. E ele diz, alguém me tocou. Os discípulos devem ter dito, Senhor, mas aqui nesse empurra, todo mundo está se tocando. Não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aí ele para ouvir aquela senhora, para ouvir aquela mulher. E ela provavelmente começa a contar que tinha 12 anos, que ela estava no fluxo de sangue. E eu creio que Jairo fica como nós, no desespero. Meu Deus, parou tudo. Agora que não acontece mais nada. Deus não lembra mais de mim, agora outra pessoa passou na minha frente. Mas isso aqui não é uma fila de prioridades.
A minha filha está morrendo, essa mulher tem 12 anos que está no fluxo de sangue, aí mais um dia, uma semana para ela não vai ser problema, mas para mim a minha filha vai morrer. É essa a sensação que a gente tem, irmãos, quando a gente está na busca dos nossos milagres e que a gente vê outros milagres sendo acontecendo. Pessoas que pediram bem depois que você, que chegou no meio do caminho e que consegue, e você disse, pô, mas eu não estava na frente, isso aqui é uma fila, minha ficha saiu do lugar, eu acho que minha senha foi colocada para trás, eu vou ser esquecido. Eu acho que essa é a sensação que Jairo teve. Ele deve ter ido para os discípulos, parou por quê? Por que esse cortejo parou? Minha filha está morrendo. Os discípulos devem ter dito, calma, o mestre sabe o que faz. Mas quando a gente está no desespero do durante, a gente pensa que nada está acontecendo, que tudo parou, que Deus não lembra mais da gente, que agora Ele tem outras prioridades, que Ele está resolvendo outras causas e nada acontece. O durante, meus irmãos, é aquela fase que passa a empolgação de você sair atrás de Jesus e que você diz, mas eu estou caminhando contigo, Senhor, e nada acontece. O estar andando com Cristo em direção do seu milagre, porque eu creio que nós estamos andando com Ele em direção aos nossos milagres, não impede que outras coisas aconteçam. Não impede que nosso milagre, a nosso ver, esteja sendo retardado. Como Jairo devia imaginar que aquela mulher estava atravessando ele. Estava passando na frente e que a causa dele era principal. Porque a nossa causa sempre é mais importante, é mais principal, né? Então, quando ele se vê nessa situação, é a fé do durante. A fé do durante é aquela que é como se um balde de água fria fosse jogado em você. Aquela empolgação já não é mais a mesma. Talvez você já não tenha mais aquela atitude inicial que é da prostração, do clamor e da humilhação. A fé do durante você é colocado para descansar. E a sua força não é mais o ímpeto, não é mais correr atrás de Jesus. A sua força é descansar e confiar. E aí Jairo teve que ficar ali, eu creio que desesperado como a gente também fica, sem saber o que acontece, sem ver nada de novo parecendo que ia mudar o rumo da história. É como naqueles dias quentes que a gente fica procurando ver se a árvore está se mexendo, para ver se vem um vento de algum lugar. E nada acontece. Parece que houve um silêncio no céu, Deus não fala mais conosco, porque até nessa fé do durante a gente procura mais, ou procura menos a Deus. A gente sente uma amortização. O desânimo começa a se instalar, mesmo estando caminhando com Jesus. Esse faz parte da fé do durante. E aí você é colocado para esperar. Aquela sua expectativa, aquela sua euforia inicial, aquela sua certeza de que ia ser logo, porque a gente, quando parte para a busca do nosso milagre, aí você acha que é logo, ele não acontece. E aí você vai ter que lutar contra várias coisas. Contra o seu desespero, contra a sua ansiedade, contra a sua tristeza, porque ela vai aumentar. Contra seu desânimo, porque ele vai aumentar. Cuidado para que sua fé não vá esfriar e que você volte para a religião em vez de estar seguindo a Cristo. É na fé do durante que muitos desviam. Chega na fé do durante é que você começa a querer voltar para o Egito. Querer ir para o lugar fácil. Querer pegar um atalho. Porque não está acontecendo nada, então eu vou dar meu jeito, eu vou fazer dessa ou daquela maneira. A fé do durante é para poucos. Só que sem passar no durante, você não chega no final. E sem chegar no final, você não alcança o seu milagre. Então, é necessário passar por esse durante. É necessário pedir forças ao Senhor e aumento da nossa fé, para que a gente consiga sobreviver às dificuldades do durante. E nesse ponto aí, muitas pessoas retrocedem. E o que a gente vai fazer no durante? Nada. No durante não tem muito o que você fazer. Jairo não podia fazer mais nada. Jesus tinha ouvido a história dele, estava indo com ele curar, mas por bem foi resolver outras coisas antes. Sem pressa, parou. O desespero era de Jairo. Deve ter dito, vocês não estão entendendo, eu estou falando que ela está morrendo. Se demorar mais um pouco, ela vai morrer, não vai adiantar mais ele ir. E as coisas não aconteciam. Então essa fé é por pouco. Quantas pessoas conseguem realmente terminar a sua jornada quando o durante é muito severo? E esse durante é de tamanhos diferentes para as pessoas e com ímpeto diferente. Se a gente vê também, essa fé do durante, ela precisa vencer o desespero. Vencer o desânimo, vencer a sensação de esquecimento, vencer, inclusive nós somos humanos, claro que somos humanos, e aí a gente pensa,
Na fé do durante, o seu grupo de oração, que na sua fé do antes estava sempre com você, na fé do durante, não vão estar mais. Eles vão estar na fé do antes, porque eles precisam dar ímpeto, ânimo para outras pessoas começarem também. E aí você pensa, pronto, fui esquecido. Ninguém ora mais por mim, não acontece nada. As pessoas vão passando na minha frente e vem um sentimento que às vezes pode acontecer no coração de alguns nesse durante, que é a inveja, que é a cobiça. É você dizer, por que não eu? Quando você diz isso, por que é meu irmão que conseguiu emprego e eu tenho 10 anos que estou aqui lutando para isso? Por que essa pessoa jovem que acabou de casar se engravidou e eu estou aqui na tentativa de ter um filho e não consigo? Eu oro há anos e não consigo. Por que pessoas estão casando? Por que casamentos estão sendo restaurados? Por que filhos estão se convertendo e na minha família não acontece nada? Isso é cobiça, isso é inveja. E porque nós somos humanos, esses sentimentos podem sim se instalar durante a fase do durante essa fé. Esse período em que você vê tudo acontecendo ao seu redor e com você parece que não acontece nada. Pessoas que pedem menos e a seu ver até merecem menos que você, segundo o nosso julgamento, estão resolvendo suas causas e a nossa nada. Essa é a fase em que a nossa força está em descansar e confiar. Toda a força que você tem que ter que se colocado nessas duas posições. Então, nesse momento, Jairo se sente completamente abandonado quando Jesus para e vai ouvir o que aquela mulher tinha para falar para ele. Ouvir a história dele e curá-la. E Jairo presencia aquela mulher sendo curada e sua filha quase morrendo. Então, dá a sensação de desespero. No versículo 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e lhe disseram: a sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Na fase do durante, irmãos, quando você já está abalado emocionalmente, quando você já se sente abandonado e que as pessoas não lembram mais da sua causa, que Jesus esqueceu de você, as más notícias chegam. É mais um baque na sua fé. Quando dizem a ele, a sua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? É como se falasse assim, pronto, agora acabou para você. É aquela fase que você diga, não, tem o diagnóstico, é câncer. Não, você está com câncer, agora está com metástase. Não, o divórcio saiu. Não, você está demitido. São como se fosse ponto final. É como se tudo aquilo que você estava buscando dissesse, não adianta você fazer mais nada. Por isso que ele pergunta, por que enfadas mais o mestre? Então, durante, as notícias ruins chegam. Pioram ainda o seu estado, que ele encontra já fragilizado e talvez descrente. E aqueles que se desviam, essas más notícias desestruturam completamente. Aqueles que ainda resistem em Cristo, as notícias vão abalar, vão doer, mas eles permanecem. Durante essa má notícia, durante esse período, parece que tudo acabou. E a fase durante acaba quando parece que tudo acabou. Morreu. Não enfadas mais o mestre. Só que nesse momento, Jairo recebe uma ordem para ter a fé do depois, para prosseguir. E ele tem uma ordem que vem diretamente do trono do Pai, que é não temas, creia somente. Esse não temas aí, por que Jesus disse não temas? Por que ele não disse não chore? Né? Ou não se culpe, porque Jairo deve ter se culpado. Meu Deus, se eu tivesse vindo buscar esse Jesus antes da minha filha estar morrendo, se eu tivesse suportado a pressão da sinagoga e a gente falar, se eu tivesse cuidado mais do meu filho, se eu tivesse cuidado mais do meu casamento, se eu tivesse mais investido naquilo, se eu estivesse mais na fé do durante, não adianta você se culpar. Por isso que Jesus pergunta, por isso que ele afirma, não temas. E irmãos, dizem que na Bíblia tem 365 vezes a expressão não temas. Então a gente tem uma para cada dia do ano. Só que esse ano é bissexto, viu? Então a gente tem que orar mais para conseguir a 366. Então assim, ele diz, não temas, creia somente. Crer somente não é fácil também. A gente é capaz de um bocado de coisa. A gente é capaz de lutar, de correr, de ir atrás do mestre. A gente é capaz de muita coisa. Crer somente
É para mais poucos ainda. Observe que vai afunilando. No início tem muita gente com você, muita gente está tendo fé. Nos primeiros baques, algumas pessoas disseram, eu acho que não vai dar mais não. Vai saindo e você vai ficando. Se você ficar. Se você não ficar, seu milagre não vai acontecer, porque tem que passar por esse seguir. Só que aí qual é a ordem de Jesus nesse momento, na fé do depois? É obedecer. Sem obediência, não tem milagre. Sem obediência, você não consegue ter. Então, ele tinha que crer somente. Crer somente significa, você não está vendo, você não está sentindo, você não está sabendo, mas você crê que vai acontecer. Esse é o não tema, creia somente. E é isso que o nosso Senhor disse a Jairo, e diz para a gente, que tem muita gente aqui que está na fase inicial, não querendo desanimar. O durante vem, mas pode ser curto, pode ser breve, pode ser rápido. Olha, a mulher do fluxo de sangue foi rapidinho, né? 12 anos, mas 12 anos que ela gastou para procurar. A partir do momento que ela encontrou o mestre, ela foi curada. Agora Jairo não, teve que esperar a vez dele. Então, a obediência, gente, tem tudo a ver com fé. Quem tem fé, obedece. Se você não obedece, é porque você não tem fé. Então, a obediência está diretamente ligada com a obediência está diretamente ligada com a fé, e a fé com a obediência. E esse crer somente é para mais poucos ainda. Agora, ele resolve verificar o que Deus quer na nossa luta, na nossa caminhada. É verificar se você crê. Se você crê, e crer é sem ver. É simplesmente uma certeza de que ele é capaz de fazer, né? E que você vai perguntar, não estou entendendo nada. E a sensação que você tem é que você tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o que é. Que você tem que entender uma coisa, mas você também não sabe o que é. E é esse momento aí que nosso ativismo todo, essa vontade que a gente tem de resolver, de modificar, é botada de escanteio. Você não faz nada. E por isso que de vez em quando nessa fé a gente tem que se beliscar e falar, não, eu sou humano, eu não posso fazer nada, agora é com Deus. No versículo 36 diz, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, tendo ouvido a parte a sua filha morreu, não temas, crê somente. É como se Jesus dissesse, você não teve a fé do início, do ânimo de me procurar? Você não teve a fé do durante, de ficar permanecendo comigo nessa caminhada? Então finaliza a tua jornada, creia somente, siga até o final. E aí, só que os indivíduos que são religiosos já desistiram desde do durante. Só permanecem aqui aqueles que realmente creem no milagre, aqueles que creem que Cristo pode fazer sua coisa. Porque os religiosos, ele tem esquema para tudo. Ele tem inclusive o script da cura. Você não viu que ele chegou dizendo, impõe as tuas mãos? Ele ordenou, né? Impõe as tuas mãos e cura. Religioso sabe o que vai acontecer. Porque ele tem um programa formado. Só que Deus não obedece tempo nem programa, porque ele não trabalha na nossa dimensão. Ele não trabalha na nossa dimensão de tempo, não trabalha na nossa dimensão de espaço. Ele não faz as coisas que nós queremos, ele faz as coisas que nós precisamos. Só que a gente não tem certeza do que é que a gente precisa, a gente só sabe o que a gente quer. Mas o Senhor Jesus, ele sabe o que é que nós precisamos. Então Jairo teve essa fé inicial, ele teve a fé do durante, né? Teve uma ajuda de Jesus para ter a fé do depois, que disse creia somente. Então, nesse momento, o que sustenta você na sua jornada é única e exclusivamente a sua fé. Se a gente for para... E a fé, gente, varia de pessoa para pessoa. Quanto mais impetuoso você for, mas você tem que ter fé. Quanto mais complicado você for, você tem que ter fé. As pessoas mais simples, elas têm uma fé mais tranquila. Você vê Pedro tinha fé, mas não era suficiente para o ímpeto dele, né? Ele era uma pessoa complexa. Então a gente tem que fazer igual os discípulos, orar, Senhor, aumenta a minha fé. A gente tem que pedir na caminhada, no nosso durante, Senhor, aumenta a minha fé, né? Porque o Senhor, segundo Paulo, ele repartiu, segundo a fé que o Senhor repartiu. Então ele dividiu a fé entre as pessoas, e eu creio que essa fé seja proporcional, né? Existe, inclusive na palavra de Deus também diz que existe fé
pequena, fé grande, então tem fés diferentes, né? Fés saudáveis, né? Então, assim, Jairo tinha essa fé. Ele queria... Qual era a fé dele? Ele queria ver sua filha curada. Então, que nessa noite vocês pensam no que é que vocês têm fé. Né? Pensa no que é que vocês pretendem quando estão caminhando, que provavelmente muitos de nós aqui estamos nessa caminhada, indo em direção à nossa fé, e que as coisas estão acontecendo e retardando. No versículo 37 e 42, já estou acabando. E não permitiu, o 37 diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro. Quando chegou próximo à casa de Jairo, Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. No versículo 38 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e assombraram-se com isso. Jairo não perdeu a sua filha, porque ele não perdeu a sua fé. Ele não desistiu lá no antes, ele não desistiu no durante, ele não foi embora quando disseram: não enfadas mais o mestre, que sua filha já morreu. Ele persistiu. Então, que nós também não desistamos dos nossos desejos, daquilo que a gente está em busca, que a gente não perca de forma alguma a nossa fé, que a gente tenha aquela fé do antes, que é essa fé do ânimo, do ímpeto, que a gente também tenha essa fé do durante, que é a fé forte, uma fé absoluta, uma fé independente do que está acontecendo. E que a gente tenha essa fé do depois, que é a fé da continuidade, que é a fé da confiança, que é a fé da certeza de que Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Então a gente tem que ter cuidado, só para encerrar, com a questão dessa fé do final, da fé do depois. Certo? Porque o que acontece na fé do depois? A gente tem que ter cuidado para que o nosso depois não seja o nosso sucesso e a notoriedade. Porque muitas vezes, quando o depois, o milagre é o sucesso e a notoriedade, a gente perde a dependência de Deus. Se a gente vê na história de Davi, ele teve a fé inicial. Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Olha a coragem. Ele teve a fé do durante. Leve meu pai e minha mãe, que eu já não sei o que Deus fará comigo. E na fé do depois? Quem é aquela mulher? Betseba. Manda chamar ela aqui. Ele se perdeu na fé do depois. Foi aí que Davi se perdeu. Jairo não. Ele teve fé nos 3 tempos. E ele conseguiu o milagre da sua filha. Então nós precisamos saber que sejamos nós na fé do final ou na fé do durante, que a gente não perca as 3 condições que nós tínhamos no início. Que é a fé, que é a prostração, o clamor e a humilhação, que tende a diminuindo ao longo das nossas vidas. Em Lucas tem que a gente tem que estar orando, crendo, recebendo e tendo. Porque tem muita gente que recebe, mas não tem. Não consegue concluir a sua fé. Então, que o Senhor nessa noite trabalhe em nossos corações, nos dando o ânimo do antes, força para o nosso durante e confiança, perseverança para o nosso depois. Que venha também a certeza de que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que diga e não aconteça. E que Ele começou uma boa obra na nossa vida e que Ele vai completar. E que a gente também tire todos os empecilhos, que o Senhor nosso Deus aumente nossa fé. Tire os empecilhos, remova os obstáculos e que nosso coração seja restaurado para crer e que a nossa fé vença esses obstáculos e que a gente creia somente. Amém?